tema de hoje, eu queria te convidar a abrir em Êxodo 19, 18. É essencial para você entender por que a Inova existe. É essencial para você entender por que a Inova existe, ou o que a Inova deseja resgatar. Você pode abrir em Êxodo 19 e 18. Se você está com a Bíblia escrita, você pode deixar marcadinho aí. E também abrir em Atos capítulo 2, de 1 a 3. Se você não tem como abrir os dois lugares, vai anotando as referências para que a gente possa estudar durante a semana, tá bom? O fogo e a voz, a lei e o espírito. Em Êxodo 19, 18 diz assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e todo o monte tremia grandemente. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e todo o monte tremia grandemente. E Atos capítulo 2, 1 a 3 diz assim: E aconteceu que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, para que a gente possa compreender a profundidade daquilo que está escrito na Tua Palavra e a profundidade dos mistérios do reino de Deus. Escuta o nosso clamor e que essa mensagem de hoje não fique só para o nosso entendimento, mas ela possa ir para o íntimo do nosso coração. Assim nós oramos. Amém e amém. Existe algo extremamente importante para você compreender a diferença entre a lei do Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. Isso, inclusive, é algo que os juristas, isso é algo que, inclusive, o direito se dedica a estudar. E esse que eu estou nomeando agora se chama o espírito da lei. Então, hoje nós vamos aprender a fazer distinção entre a letra da lei e o espírito da lei. Gostaria de que você repetisse comigo para a sua memorização o espírito da lei. Venha comigo. O espírito da lei. Diferença entre a letra da lei e o espírito da lei. Vou começar com um exemplo muito simples. Você que dirige e conhece as leis do trânsito, você sabe que a lei do trânsito diz que nós não devemos avançar o semáforo quando está vermelho, ok? Essa é a letra da lei. A letra da lei é o que está escrito. Se nós fôssemos nos perguntar o motivo pelo qual nós não podemos passar no sinal vermelho, nós iríamos transitar da letra da lei para o espírito da lei. Então, por exemplo, por que nós não devemos avançar o sinal vermelho? Para que não haja colisão entre dois carros. Mas se você ainda avançar para o espírito da lei, você chega na conclusão de que você não avança o semáforo como um jeito de proteção da vida. Você concorda comigo? Então, o fim último de você não avançar no semáforo é a preservação da vida. O nome disso é espírito da lei. Você está numa sexta-feira à noite, ou num sábado à noite, às 10 horas da noite, às 9 horas da noite. Vou usar pejorativamente um lugar, mas que todos sabem que é perigoso. Você está ali em Cidade Tiradentes, ok? 10 horas da noite, num semáforo, num lugar ermo. Você avança o sinal ou você fica parado no sinal? O que você faz? Você avança? Ok, você corre o risco de ser multado, você sabe disso? Você corre o risco, por exemplo, de que o radar eletrônico te flagre. Só que é engraçado, porque você não vai receber uma multa. Antes de receber uma multa, você vai receber uma notificação de multa. Porque na notificação de multa, você ainda pode recorrer. E recorrer é como uma justificativa pelo qual você passou no semáforo. Você ainda não recebe a multa. A multa você vai receber se você não justificar, ok? E se você é alguém
que conhece o espírito da lei, você pode argumentar que você avançou o semáforo porque ficar parado no semáforo colocava em risco a vida da sua família ou a sua própria vida. E você pode ganhar na argumentação diante do espírito da lei, porque se o espírito do semáforo é a preservação da vida, colocar a vida em risco vai exatamente contra o espírito da lei. Você concorda comigo? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai compreender que existe uma distância entre a lei letra e a lei escrita do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Qual era o espírito da lei no Antigo Testamento? É o que a gente precisa resgatar. Vou tentar dar mais alguns exemplos de espírito da lei, letra da lei, e daquilo que Jesus faz quando ele sobe ao monte, em Mateus capítulo 5. E ele sobe ao monte, irmãos, não é por mera coincidência. Porque assim como Moisés sobe ao monte para receber o mandamento de Deus, ou a lei de Deus, Jesus em Mateus capítulo 5, ele sobe ao monte, e a partir dali Deus fala com o seu povo, fazendo uma menção direta ao que aconteceu com Moisés, e ele agora começa a interpretar a lei a partir do espírito da lei. Vou usar o exemplo do divórcio. Está lá em Levítico, que alguém que se divorcia deveria receber uma carta de divórcio. Mas se você não entende o contexto, você vai pegar as palavras de Jesus e você também vai transformar na letra da lei. Porque Jesus diz que a intenção de Deus desde o princípio é que os homens não se divorciassem. Não é isso que Jesus fala? Tá bom. Mas quem poderia dar um documento de divórcio no tempo de Levítico? Uma mulher poderia pedir o divórcio? Não, uma mulher não poderia pedir o divórcio. Só um homem poderia pedir um divórcio. A mulher, ainda em Levítico, ainda é uma propriedade do homem. Então ela não pode pedir o divórcio. E em qual contexto que ele poderia pedir o divórcio? Com justificativa. Ele não poderia pedir o divórcio sem uma justificativa. Porque o homem judeu, ele poderia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Então ele tinha lá 3 mulheres em casa. Eu não aguento uma, imagina o cara ter 3. Desculpa, escapou aqui. Que isso, cara? Foi o espírito da lei que falou aqui em mim? Mas aí, o homem judeu, ele ficava seduzido por mais um rabinho de saia. Só que ele não aguentava sustentar mais uma mulher. Aí o que ele fazia? Ele se divorciava de uma delas para poder se casar com uma outra. Entendeu? Só que ele não justificava. Ele não justificava, ele só separava. Aí, Moisés precisou legislar sobre isso. E ele coloca condições para que esse homem possa justificar o seu divórcio. Você não pode. Até porque a mulher, no tempo de Levítico, ela não poderia trabalhar. Então, ela seria devolvida para sua família de origem, ok? Só que se a família de origem não a recebesse, ela se tornaria pedinte. Entendeu? A não ser que ela se casasse de novo. Mas quem quer casar com uma mulher que já fosse casada, diante do preconceito da época? Então, você imagina a quantidade de pedintes que haviam naquele período, simplesmente porque o bonitão resolveu separar. Aí tinha uma outra mulher pedinte, porque o bonitão resolveu... Aí daqui a pouco estava uma grande miséria em Israel, porque os bonitões resolveram se divorciar e saíram divorciando, entendeu? Então qual é o espírito da lei? É que o cara não se divorciasse. Ama sua mulher. Nota aqui que eu nem estou falando da mulher amar o homem, porque naquele contexto não havia isso. A mulher, ela, depois de casada, ela deixava de ser do pai e passava a ser do marido. Aí a gente chega no Novo Testamento, Jesus falando, olha... Moisés precisou legislar sobre isso, se é lícito ou não é lícito a mulher se casar. Por qualquer motivo, por causa da dureza do coração dos vossos pais. Mas a intenção é de que não houvesse divórcio. Agora, com base no mesmo espírito da lei, eu não vou responder, e não quero que você responda, eu quero que você vá com essa pergunta para casa. Uma mulher é casada com um narcisista. Uma mulher é casada com um psicopata que bate nela, em casa. Ela é casada com um cara que bate nela em casa e congrega domingo na igreja. A mulher é sufocada pelo marido. Diante do espírito da lei, ela pode ou não pode se divorciar? Você que vai responder isso para mim. Diante do espírito da lei, da intenção... Se você prestou atenção em toda a minha argumentação,
diante da intenção pelo qual a lei foi escrita. Espírito da lei, não a letra da lei. Essa mulher pode se divorciar? É você que vai responder. Porque aí a gente entra num outro aspecto do que nós estamos conversando aqui. O Monte Sinai e Atos dos Apóstolos. Gente, é maravilhoso estudar a Bíblia. Alguém disse na reunião de sexta-feira que uma das coisas mais bonitas que nós fizemos como batistas foi retomar o projeto de escola bíblica dominical. E quando a gente está preparando a aula, eu aprendo também. E o que eu vou ensinar para vocês é algo que eu não sabia. Nós começamos a série de estudos, o Rabino de Nazaré. E aí eu estou estudando elementos rabínicos para entender o que aconteceu no Sinai. Não está escrito na Torá, mas está escrito na tradição dos rabinos e no Talmud, que no Sinai, quando a lei foi recebida, aquilo que foi escrito na pedra foi escrito com fogo. E que, vou até aqui tentar citar, se você for, vai estar a citação direta. No Talmud, Shabat 88, afirma que as palavras de Deus se dividiram em 70 línguas, como de fogo, no Sinai, e pousou sobre as pessoas no Sinai. Não está escrito na Torá, não está escrito na sua Bíblia, está escrito no Talmud, justamente aqueles que negaram a Jesus. Talmud é literatura rabínica, literatura dos judeus ortodoxos. 70 línguas se dividiram no Sinai, como um sinal da universalidade da lei e de que a lei chega para todos os homens. Línguas como de fogo. E o que isso representa? Representa uma festa que os judeus ortodoxos ainda celebram 50 dias após a entrega das leis, a festa de Pentecostes. 50 dias após a saída do Egito, no período de entrega da lei, a festa de Pentecostes. E o que a gente acabou de ler? Que em Atos capítulo 2, 50 dias após a Páscoa de Jesus, quando Jesus como cordeiro que foi morto, 50 dias, os nossos irmãos estão reunidos e eles recebem línguas como de fogo, como um sinal da universalidade e da capacidade interpretativa da lei. Daí eu te pergunto, é o pastor que tem que dizer se você pode ou não pode se divorciar? É o pastor que tem que dizer se você deve ou não deve, comer. Pastor, pode ou não pode comer comida de festa junina? Pastor, o meu filho pode ou não pode ir na balada? Cara, não é o pastor que tem que dizer. E eu vou dizer quem tem que dizer, também não é. Eu achava que era a sua própria consciência, mas também não é a sua própria consciência, porque a Bíblia fala que o coração do homem é mau e enganoso. Então quem é que diz? Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo de Deus que arde dentro de você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é o fogo de Deus que queima dentro do seu próprio coração e que te dá uma nova consciência. É você movido pelo Espírito Santo, não por pastores, e não pela letra da lei, mas pelo próprio Espírito Santo, que te dá a capacidade de dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Quem vive na letra da lei, vive no Antigo Testamento. Quem vive na letra da lei, vive no legalismo. E ele é legalista consigo e é legalista com os outros. Vive acusador, como todos os fariseus, saduceus e doutores da lei dos tempos de Jesus, que inclusive foram aqueles que mataram a Jesus. Qual é a diferença da Inova e de algumas igrejas, porque eu não estou falando que a Inova é a única, mas algumas igrejas que estão tentando prevalecer nesse tempo, na essência do Evangelho? A diferença é que a gente está buscando viver o espírito da lei e não na letra da lei. E a gente não quer ser religioso, fariseu, que fica apontando para os outros. A gente quer que a gente tenha a capacidade de avaliar o fruto da nossa própria árvore. Mas para avaliar o fruto da nossa própria árvore, você não tem capacidade.
Quem tem capacidade para avaliar o seu fruto é o Espírito Santo que habita dentro de você e em você. Então você tem capacidade se você for cheio do Espírito Santo. Porque o problema é o seguinte, então a gente está deixando de ser legalista. Ótimo. Aí a gente quer flexibilizar tudo. Não é necessariamente isso. A pergunta é, você é cheio do Espírito Santo? A pergunta é, quanto você tem consagrado a sua vida? A ideia não é flexibilizar ou não flexibilizar. A ideia é quanto da consciência de Deus tem em você. Não para avaliar o outro, mas para avaliar a si mesmo. Porque se no Sinai as línguas deram capacidade interpretativa, no Pentecostes é a mesma coisa. Quem dá a capacidade de interpretação é o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo onde a gente chegou? Sobre o Espírito da lei, a graça de Jesus? O povo usa o texto do apóstolo Paulo sobre comer comida consagrada ao ídolo, usando a fundamentação exatamente o contrário do que o próprio apóstolo está falando. O apóstolo está falando, se você não quer comer, não coma, mas para de olhar para aquele que come. Aí, tá vendo? O apóstolo falou para não comer. Não, ele não falou isso, ele falou para que se você não quiser, você não come. Mas o outro come, e assim, cada um faça segundo o Espírito que existe nele. E aí a gente usa isso ao contrário. Então, quero fechar os pontos com vocês. Jeremias 31, 33 diz assim, farei nova aliança e escreverei a minha lei no coração deles. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Farei nova aliança, escreverei a minha lei no coração deles. Então não é mais a letra da lei. É a lei que move o meu próprio coração. A letra da lei diz, não matarás. Mas o Espírito da lei ensina, perdoa, reconcilia, te ama. É isso. A letra da lei diz, não matarás. Mas o Espírito da lei está dizendo algo mais. Você não matou com a arma. Mas o jeito que você lida com o seu irmão, você já matou ele no seu coração. O Espírito Santo é sopro que transforma mandamento em compaixão. O Espírito Santo é sopro que transforma mandamento em compaixão. Se você quer compreender o que eu estou tentando te ensinar, vai para Mateus capítulo 5 e faça toda uma interpretação de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7. Uma das frases que você mais vai ouvir Jesus falando é, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Anota, do capítulo 5 para frente, até o capítulo 8, eu estou falando de uma coisa basiquinha. 5, 6 e 7, 3 capítulos. Anota quantas vezes Jesus disse, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Vai lá e anota. Agora, Jesus disse que ele não veio mudar a lei. Mas por que ele está dizendo, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo? O que ele está ensinando? O que ele está ensinando, gente? Sobre o espírito da lei. Então ele não está recusando aquilo que foi escrito, mas ele está dando a real interpretação. Agora para nós, você que é filho de Deus, você que vive no Espírito, o que se espera de você? São 3 capítulos. Estuda, por favor, essa semana. Faz a sua tarefa essa semana. Pega do capítulo 5 ao final do capítulo 7, anota todas as vezes em que apareceu, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e tenta entender o que Jesus está fazendo ao olhar para a lei do Antigo Testamento e olhar o que é a vida no Espírito ou a graça no Novo Testamento. Porque semana que vem vai ficar mais fácil eu ministrar para o seu coração. E se você faz parte de uma célula, ainda melhor. Porque você vai poder fazer isso e chegar lá na célula e fazer perguntas que ninguém fez aqui para mim nesse culto. O fogo que fala. O Monte Sinai é palco onde o invisível fala e o eterno se revela. O povo de Israel, recém-liberto do Egito, chega diante do monte, um deserto de pedras, vento e silêncio, e de repente Deus desce em fogo. Os rabinos dizem que Deus não apenas falou, ele incendiou o ar. E todo o monte Sinai fumegava, e o som da trombeta ia crescendo cada vez mais. A lei é dada não como um peso, mas como aliança. Isso aqui é muito importante. Porque a lei é a expressão de uma aliança. Então nós não estamos libertos de viver a lei. A gente precisa viver a lei no Espírito, para fazer a nossa parte da aliança. E a aliança de Jesus, ela é feita como conosco? Com sangue. Ele entregou a sua vida. Então, onde a gente não chega na nossa parte de cumprir a aliança, Jesus chegou com o seu sangue. Isso não abre mão da gente viver a nossa parte. Mas é como se 2 pessoas fizessem aliança, só que um só tem capacidade de cumprir, o outro não. E a parte que o outro não tem capacidade de cumprir, o primeiro faz. Entendeu?
Hã? Profundo? Ah, eu não falo para ela a pregação antes. Ela fica brava comigo. Mas é porque muitas vezes, nem sei dizer por quê. Quero terminar, tá? O Espírito não é um poder místico. É o próprio Deus traduzindo a sua voz em amor. Onde a lei dizia, não farás, o Espírito diz, faça o bem. Onde a lei dizia, não cobiçarás, o Espírito diz, se contente, seja grato. Onde a lei diz, não, o Espírito diz, sim. A letra proíbe, o Espírito inspira. A letra delimita, o Espírito expande. A lei nos ensinou o caminho, o Espírito nos deu os pés para andar nele. Basicamente, a lei diz não. Não coma o pudim. Porque você é diabético, digamos assim. E o Espírito diz, coma coisas saudáveis. Parece a mesma coisa, mas não é. Tudo que é negativo, ele nos move dentro de nós para desejar. A lei, ela é importante para crianças. Eu já expliquei isso, quero repetir. O João, ele não consegue compreender a importância de tomar ou não tomar banho. Então eu ponho a regra e ele tem que cumprir, porque ele não tem capacidade argumentativa. Chega uma hora que eu falo, João, vai tomar banho e pronto, cara. Não dá para explicar para ele que se ele ficar um dia, 2 dias sem tomar banho, ele vai ficar doente, que ele vai ficar com febre. Então eu simplesmente mando, João, vai tomar banho. Assim é o Antigo Testamento. Mas, se espera de que o João adulto, eu não preciso mandar mais, né? Pô, João, vai tomar banho. Paulinho, mano, tem que mandar tomar banho. Pacheco, não dá mais para dormir no sofá. O cara acabou de chegar do trampo, numa suvaqueira danada, ter que alguém falar para ele, Pacheco, você não vai tomar banho hoje? Paulinho a gente fala, o Pacheco não. Essa é a diferença do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não é uma graça barata, não é uma flexibilização da lei, é viver no espírito da lei. Vocês conseguiram compreender? Apesar de parecer difícil, não é difícil, se você tiver boa intenção. Queria muito que você orasse por isso. Porque isso é que diferencia a Inova de muitas igrejas evangélicas. O movimento evangélico hoje, ele está em crise, ele está vivendo, muitas igrejas estão vivendo na lei do Antigo Testamento. Agora, a gente está barateando a graça? De jeito nenhum. Nós não estamos barateando a graça. Mas a gente só vai compreender isso se a gente viver no Espírito. E aí eu queria te conclamar a aumentar a sua vida de oração. Para que você não caia, nem mesmo em mim. Quem garante que daqui a 1 ano eu não vou estar tomado por um desejo de poder e ganância e cobiça e eu mesmo comece a te enganar? Sou homem. Então, eu mesmo não confio em mim, você vai confiar? Agora, viva no Espírito. É as palavras do apóstolo Paulo. E você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Viva no Espírito. Vamos orar? Então feche seus olhos, conversa com Deus. E acontecerá depois daqueles dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28.